hora da entrevista do dia, hoje com Luciano Penteado. Bem, vamos falar sobre a condenação do ex-presidente Donald Trump por ter comprado o silêncio de uma atriz pornô nas eleições americanas de 2016. O nosso convidado é o mestre em Direito Internacional pela USP, Manuel Furriela. Boa noite, professor, e bem-vindo ao Jornal da Gazeta mais uma vez. Boa noite, Luciano, e boa noite aos telespectadores. Legal. Professor, chamou a atenção o fato de, vamos só contextualizar, que foi aquela condenação por ter comprado, como eu falei, o silêncio de uma atriz pornô, onde eles supostamente tiveram um caso nas eleições de 2016, 130 mil dólares, né, o valor. E foi uma condenação unânime, né? Os 12 jurados votaram a favor da condenação nas 34 acusações do mesmo crime. Primeiramente, assim, o que o senhor achou dessa decisão em si? A unanimidade já era prevista, digamos assim, já era uma possibilidade ou chamou a atenção do senhor? Chamou a atenção. A gente já esperava que havia uma grande chance de condenação, porque você tinha muitas provas apresentadas, né? Inclusive pelo lançamento contábil que foi feito em relação a esse pagamento. Então havia sim um risco, mas não certeza. Sim. É interessante nessas condenações, nessas acusações sobre o Trump, você ter esse tipo de situação, mas uma decisão unânime e abrangendo todas as 34 acusações realmente surpreendeu a todos, né? Isso traz aí uma série de repercussões, tanto jurídicas quanto políticas, neste momento de campanha. Até porque as eleições são só em novembro, né? Vai ter um longo caminho até lá. Certamente essa condenação vai ser utilizada pelos adversários, pelo Joe Biden provavelmente, vai ser utilizada pelo próprio Trump para se, entre aspas, se vitimizar, como ele já fez hoje, como a gente mostrou mais cedo aqui no jornal. O que o senhor pode dizer sobre os próximos passos? Quer dizer, a defesa diz que vai recorrer, mas assim, do ponto de vista jurídico vai ser muito difícil reverter alguma coisa, né? É bem difícil reverter, porque você teve essa decisão dos jurados, desconstruir essa parte é complicado. A maior aposta mesmo da defesa vai ser na decisão da dosimetria, que a gente chama. O juiz, agora em 12 de julho, ele vai determinar qual é especificamente a pena, que pode chegar a 4 anos. Em relação a essa decisão, sempre as chances são maiores do que propriamente em relação à decisão dos jurados. Desconstruir uma decisão de júri é complexo em todos os lugares do mundo, ainda mais nessa questão com essa unanimidade. Sim. Mas eu acho que agora realmente o grande desafio vai ser em aguardar se a decisão vai ser, que é improvável, em determinar que ele cumpra preso. Isso é improvável, mas caso venha, realmente é que, além de inesperado, traz aí repercussões maiores. Agora, mesmo que ele não seja preso, professor, e que ele cumpra a condenação em liberdade condicional, pague a multa que a justiça estabelecer, independentemente do cenário em si, ele vai poder ser candidato. Chamou a nossa atenção o fato dessa ser uma coisa da Constituição americana, das leis de lá. É uma especificidade dos Estados Unidos ou um ex-presidente condenado é costumeiro ele poder concorrer a uma eleição futura em outros países, em outras democracias modernas? É bem interessante essa tua colocação, né? Porque aí o Brasil ele realmente tem muito a ensinar, já que aqui a gente tem a lei da ficha limpa. Pela legislação brasileira, ele não poderia concorrer à presidência. E tem um outro aspecto importante, que além de poder concorrer, mesmo que esteja condenado, ele pode assumir o cargo. Se ele ganhar, né? Se ele ganhar, caso ele saia vencedor, e ele tem bastante chance, a gente está acompanhando as pesquisas. Aliás, vamos ver agora a repercussão política, mas por enquanto ele continua à frente, inclusive de Joe Biden, né? Uhum. Então você tem aí uma situação onde, pela legislação brasileira e de alguns países, quem tem essa condenação não pode. Mas eu acho que não é propriamente da gente criticar a legislação americana de não ter essa previsão, ou até mesmo casos anteriores, porque o ponto é que não se espera de quem chegue nessa etapa que tenha algum tipo de problema desse nível com a justiça. Tantos problemas, né? No Tantos caso problemas dele, né? Que tenha sido escolhido por partidos, porque você tem prévias nos Estados Unidos, né? No Brasil você tem alguns partidos fazem, outros não, um pouquinho diferente, mas aqui no Brasil, a gente ter essa previsão tem um lado positivo, que a gente impede com que vá adiante uma candidatura de alguém que tenha condenação, mas também tem uma outra situação que é o oposto, né? Você pressupõe que ninguém teria, ou ninguém chegaria, os partidos não aprovariam alguém nessas circunstâncias, né? Então, tem os dois lados da moeda. Por isso
que nos Estados Unidos não tem. E também lá, você sempre tem uma outra situação que é colocar questões mínimas, requisitos mínimos para alguém ser candidato. Então tem que ter no mínimo 35 anos de idade, 14 anos no mínimo de residência ininterrupta nos Estados Unidos e ser cidadão americano. Ter nascido lá. Ponto. Ter nascido lá. É isso. O Brasil exige um pouco mais, inclusive a ficha limpa. Interessante, né? Quando o senhor fala do fato de serem várias acusações, as outras acusações provavelmente nem devem ser julgadas esse ano, devem ficar para o ano que vem, o que torna o cenário ainda mais improvável, porque a gente não sabe qual vai ser o resultado da eleição. De qualquer maneira, os inquéritos, os processos estão rolando. Um deles, né, o mais grave, é aquele da invasão ao Capitólio, em que ele é acusado de tentar ficar no poder mesmo após ter perdido para o Joe Biden. Aí teve aquela invasão, os apoiadores dele invadindo o Capitólio e tal. Todo esse molho, digamos assim, de acusações contra ele, e agora tivemos a primeira condenação. Politicamente, o senhor acha que ele vai tentar se beneficiar disso, no sentido de que o eleitor raiz do trumpismo vai continuar acreditando nos ideais, na ideologia trumpista e utilizar essa narrativa de que ele está sendo perseguido, como ele próprio vem dizendo? Com certeza, ele se comunica muito bem, esse é um dos aspectos. E é curioso que quando ele há 8 anos, um pouquinho mais de 8 anos atrás, começou a campanha, ele era um candidato considerado um candidato fraco. Não só foi o candidato dos republicanos como venceu as eleições. Então, acho que a gente tem que analisar, não só em relação a ele, mas ao momento político que vive os Estados Unidos e muitos outros países, onde há uma expectativa do eleitor. O Trump, além dele ter um discurso onde ele se mostra perseguido politicamente, estou dizendo se é verdade ou não, né? Esse não é meu ponto, mas é o discurso dele. Sim. Onde ele é perseguido, ele também tem um discurso demonstrando que ele é uma pessoa forte, assertiva, de decisão, determinante para problemas internacionais e nacionais dos Estados Unidos. Então tem um pouco daquilo que o eleitor busca. Então acho que ele vende-se bem nesse sentido. Agora, sobre os efeitos. Até agora as acusações não tiveram o condão, o efeito de diminuir a sua popularidade. E isso você tem na vitória dele, há 8 anos atrás, você tem, quando ele foi candidato a presidente e mesmo derrotado por Joe Biden, foi por uma margem pequena, ele teve muitos mais votos do que se esperava e agora, né, nas pesquisas eleitorais. Mas algum efeito eu acho que vai ter. Sobre quem? Sobre aquele eleitor que migrou de Joe Biden para ele, que é uma faixa pequena. A gente tem um cenário de uns 40 e tantos % que são fiéis ao Donald Trump. Esses eu acho que não vão ser afetados nem pela condenação. Mas os indecisos talvez. Exatamente. Não é uma faixa muito grande, mas é algo a ser comemorado pela equipe da campanha de Joe Biden, pelo próprio, que já que ele está desfavorecido nas pesquisas eleitorais, qualquer pequeno ganho favorece. Mas eu acho que vai ser residual, porque é sobre uma base pequena de votantes que tiveram essa migração, os indecisos ou aqueles que acabaram se identificando mais com Donald Trump em um momento que também é um cenário que a gente tem que analisar, em que Joe Biden é impopular na presidência. Ele não vive um bom momento na sua gestão. Interessante isso, porque é o que eu ia perguntar na sequência. Sobre o Joe Biden em si, alguns analistas já estão dizendo que ele vai tentar utilizar ao máximo essa pecha de condenado, criminoso, e isso a gente não vai saber qual vai ser o peso e o contrapeso, né? Porque ele vai tentar utilizar esse discurso de que o seu adversário foi condenado, ao passo que o adversário vai seguir nessa linha, como o senhor falou, de ter sido perseguido judicialmente, né? Bom, tem tudo para serem meses muito interessantes e disputados até a eleição, né? Sem dúvida, vai ser muito intenso. A Joe Biden está um pouco desfavorecido, agora ele tem na manga, pelo menos numa pequena margem, ele conseguir melhorar o seu desempenho nessa campanha. Então ele vai se aproveitar dessa situação, vai utilizar como argumentos essa acusação, vai preparar essa condenação, melhor dizendo, e vai preparar-se para apresentar e se beneficiar, mesmo que marginalmente, desse tipo de voto. E tem um aspecto que é importante, que a gente não consegue medir agora. Como a eleição nos Estados Unidos é indireta... Exatamente, são os delegados. Os delegados. A gente já teve até uma situação nos Estados Unidos, por mais de uma vez, onde, mesmo com a maior parte dos eleitores votando num candidato X, ganhar aquele dos
que os delegados votaram, que não, às vezes não é o mesmo. Sim. Então, a campanha feita junto aos delegados é que vai ser determinante. Então, o Joe Biden vai tentar, com certeza, fazer uma campanha junto a esses, que é obviamente um grupo menor, não é de todos os milhões de eleitores americanos, para tentar conseguir se beneficiar e reverter, dizendo que é uma condenação inédita e por aí vai. É um pouco nessa linha. Ok, professor, muito obrigado por mais essa entrevista. A gente segue acompanhando e até uma próxima. Valeu. Eu que agradeço o convite e um ótimo final de semana para todos. Para o senhor também, valeu. Com vocês, Luciana e Laerte.